Rapaziada, tudo bem? Cá estamos nós para a quinta confraria. Pá, hoje sem o Guilherme, porque o Guilherme tinha umas coisas para fazer e não pôde estar hoje presente, mas com certeza estará na próxima. Mas estamos com o grande André e com o grande João aqui connosco para falarmos sobre este jogo do Sporting com o Mónaco. E não há muita coisa hoje para falar, para além de o jogo, mercado e a Assembleia Geral, né? Alguns assuntos ainda sobre a Assembleia Geral, e é aquilo que nós vamos falar hoje. Provavelmente será uma confraria um pouco mais curta. Se entretanto, por acaso, o Guilherme puder aparecer e entrar, obviamente será bem-vindo. Mas vamos então começar. Pá, André, bem-vindo, João. Vamos falar do jogo, vamos começar por falar do jogo. Eu fiz a live, quer do jogo inteiro, quer a live pós-jogo, em que falei de algumas coisas, mas há mais algumas coisas que eu vou poder acrescentar hoje aqui também. E eu vou começar por ti, André, porque estás aqui à minha esquerda na minha tela do computador, e vou começar por ti. Fala aí um pouco do que tu viste, o que é que achaste, gostaste, não gostaste, explica um pouco da tua opinião sobre este jogo da apresentação, o torneio de 5 violinos, o jogo de Sporting com o Mónaco. Boa tarde, rapaziada. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Já sabem, malta lá em casa, comentem aí nos comentários as perguntas que vocês querem que nós aqui levemos aqui para o debate e querem ver aqui debatidas aqui na nossa confraria. Relativamente ao jogo, outro jogo positivo. Vou aqui, assim, eu tirei aqui umas notas relativamente aqui a sobre aqui alguns minutos e sobre aqui alguns lances, e depois já vos faço aqui um resumo aqui de cada parte do que é que eu achei. Logo ali aos 6 temos aquele remate do Salazar cruzado da direita muito perigoso, e depois aos 9 ali aquele lance que me leva a crer, também que já temos aqui debatido muito a questão do guarda-redes, há ali uma saída do Virgínia, assim um bocado atabalhoada, por acaso teve sorte ali no ressalto, não é? Que a bola não sobrou para o gajo do Mónaco, senão a baliza ficava aberta e era fácil fazer o gol. Logo no minuto a seguir temos aquele lance do Nel à frente da baliza, que eu muito sinceramente, assim de relance, eu penso, ei, a grande corte do defesa tirou-lhe o pão da boca. E depois, quando formos ver em detalhe, o gajo é que se atrapalhou com a bola. E isso mostra um bocadinho do Nel, do que é o Nel ao dia de hoje, né? Ainda é muito jovem, 21 anos, ainda é verdinho. E o Sporting está a pôr o futuro dele muito nas mãos deles, no sentido de, ok, queres ficar, és terceira opção, mas não vais ter tanto tempo de jogo e vais muito à equipa B, ou se queres sair para empréstimo. E pelo que sei, o Nel está mais inclinado até a ficar e a lutar pelo lugar, porque ele agora tem uma possibilidade para ser titular no jogo com o Estrela. Porque em termos de condição física, e isso viu-se no jogo também do Mónaco, o Nel está muito melhor fisicamente do que o Fotis, não é? É uma diferença ainda um pouco grande. Aos 16 há aquele grande remate do Geni ao poste. E no minuto a seguir, aquele remate aquela jogada entre o Nel e o Flávio Gonçalves, que o Flávio Gonçalves ali podia ter uma maior frieza, ter colocado melhor a bola, que dava o gol, mas também foi uma boa defesa do guarda-redes do Mónaco. E até ali aos 20 minutos, o que é que eu notei? Gostei muito da nossa pressão no último terço e a capacidade de recuperar bolas no último terço. Acho que isto é algo que este ano temos tido pelo menos do que se foi possível ver nestes 3 jogos, não é? Uma melhoria em relação ao ano passado, que é a nossa intensidade na primeira fase de pressão e a capacidade de ganhar bolas. O ano passado nós pressionávamos muito lá na frente, mas era um pouco sem critério, quando chegávamos lá a bola já não estava lá, e eu estou a gostar bastante disto neste início de temporada. E hoje vim também a realçar, não sei se vocês se recordam daquele corte do Dumbiá, que o gajo faz um arranque, era um ataque do Sporting, perde a bola, que ele faz um sprint até cá atrás, faz uma recuperação de bola do caraças. Sim. Ali aos 35 temos aquela viragem de jogo do Salazar, que faz um grande passe para o lado esquerdo para o Maxi, mas também era difícil para o Maxi receber aquela bola, e ali com a pressão do guarda-redes. Aos 40 também a salientar um grande corte do Quaresma, quando vai um gajo do Mónaco isolado e o Quaresma faz um grande corte. Aqui na primeira parte, o que é que eu quero, ou quem é que eu quero realçar mais? Foi o Altimira. Fez uma primeira parte, o homem não teve uma ação de jogo errada. É aqueles gajos que joga simples, mas eu prefiro que ele jogue simples e bem do que invente e faça merda. Recuperar as bolas muito bem, passa a bola quando tem que passar.
Pá, joga simples, mas o gajo não é um médio muito rápido, mas faz valer a sua ocupação de espaço. Da forma que ele ocupa o espaço, parece que acaba por estar um pouco em todo o lado, sem correr muito e sem ter essa velocidade. Eu até tenho sido, não crítico, mas tem sido o reforço que eu até que aqui tenho partilhado com vocês, que não me tem até convencido tanto, mas eu até disse, bem, no jogo com o Mónaco vou ficar atento particularmente ao Altimira, e gostei imenso do que ele fez, principalmente na primeira parte. Acho que não teve uma ação má. E aqui a salientar aqui um pouco pela negativa, continua a ser a ligação Geni-Vaianidis daquela ala direita. Pá. Ou o Geni está aberto na ala com a bola, o Vaianidis faz aquelas incursões pelo meio, o Geni nem vê o gajo, nem lhe passa a bola, ou quando passa a bola, em vez de pôr a bola no espaço para a frente, faz a bola para trás, passa a bola para trás, o que causa desequilíbrio ao Vaianidis e ele já não consegue recuperar. Ou seja, acho que ali a ala direita é muito ali em termos de. Estamos ali muito dependentes do que é que o Geni é capaz de fazer, porque ali em termos de atendimento entre Geni e Vaianidis, acho que não há ali uma grande conexão entre eles, muito sinceramente. E os últimos 10 minutos da primeira parte foi um jogo mais morno, o Sporting até desapareceu um bocadinho, deixou de pôr o pé no acelerador. Na segunda parte, a notar que o Doumbia foi para a esquerda, e ficou o Silas no meio campo com o Altimir. Esta é que eu acho que deve ser a forma como o Sporting deve jogar. Deve jogar no futuro, muito sinceramente, com o Silas e o Altimira no meio e o Doumbia mais para ali interior esquerdo, ali a fazer de extremo esquerdo, mas mais interior. Eu acho que é quando retiramos as mais-valias de cada jogador do meio campo que nós contratamos, na minha opinião, e muito sinceramente do Doumbia, porque ele quando está no meio, ele a jogar muito atrás, no meio campo defensivo, acho que ele se apaga um bocadinho. E aos 55, aos 54, logo aquele grande cruzamento do Luís Guilherme, outra vez, de pé direito, e o Nelo, com bom cabeceamento aí às altas, quase junto à relva, a fazer um gol de belo efeito. Mais um jogo positivo do Luís Guilherme. A única dúvida que eu tenho do Luís Guilherme é, parece-me que não é aquele jogador para jogar a titular, mas para jogar ali os últimos 20 minutos. Acho que ele, se formos a meter a titular, acho que ia ser assim um bocado parecido ao Alisson. Mas eu gostava de ver, estou a gostar de ver aqui o Guilherme ali a jogar ali a extremo direito, que é, eu digo desde o início, que é onde eu acho que ele deve jogar, muito sinceramente. E está a mostrar bons pormenores. Aos 58, há ali um lance que eu também sublinhei aqui, que é uma grande antecipação do Silas Anderson, depois que termina com o remate do pote por cima. E depois aos 68 também, aquele golo do Jesse Derry, uma boa surpresa, outra vez, boas ações, mexe muito bem com o jogo. Pode ser um jogador muito útil a vir do banco e a desbloquear ali aquelas defesas que mete o autocarro lá atrás, como nós muito bem sabemos no nosso campeonato. Acho que este miúdo pode ser uma boa, mas eu não percebi muito bem, quer dizer, eu acho que percebi um pouco este negócio, porque acho que foi do género, o Chelsea deixou cá 73 milhões, né? 50 pelo Kenda, 23 pelo Esu, e disse, tomem lá este gajo aqui, tentem lá aqui uma contrapartida, valorizem-me lá este jogador. É a única maneira que eu tenho de olhar para este negócio, muito sinceramente, não temos opção de compra, não sei se há algo apalavrado por trás, mas é a única maneira que eu vejo, talvez, que eu acho que este negócio possa ter feito com esses contornos. Depois há ali outro remate, ali aos 79 do Luís Guilherme, pé direito, e depois há ali uma FIFA também ia dando gol da parte do Pessoa Quaresma. E na segunda parte, o sinal mais foi claramente para o Jesse Derry, e aqui salientar negativamente, eu diria o Pedro Lima. Acho que estão os níveis físicos ainda abaixo do resto da equipa. Não sei se vocês também notam isso. Ainda não consegui ver o Pedro Lima. Não consegui ver se é jogador ou não. Também não tem jogado muito, mas sinto que ainda falta ali qualquer coisa ao nível dos seus indícios físicos que não tem dado ainda para o Pedro Lima mostrar o seu verdadeiro futebol. Ok, João, o que é que tu viste? O André já falou de praticamente tudo. Em primeiro lugar, rapaziada, é sempre um gosto estar aqui convosco. Sei que no último episódio tive aqui umas dificuldades técnicas e a certa altura desapareci. Mas eu estava lá a gravar, só que foi a minha net que foi abaixo e depois já não consegui regressar e já não conseguiram ouvir as minhas opiniões, mas eu compenso agora neste episódio. Quanto àquilo que o André disse, praticamente concordo com tudo. Pegue já aí no Pedro Lima. Eu acho que o Pedro Lima vem essencialmente para fazer plantel e não tanto para ser uma primeira opção. É daqueles gajos tipo que vai ser tipo útil, tipo Mangas, mas para o meio campo, embora ele me pareça um bocado melhor que o Mangas.
Parecia-me às vezes que o Manga jogava muito com o coração na boca e queria muito mostrar serviço. Pá, se calhar também por ser sportinguista, aparentemente o rapaz será sportinguista e então também jogava um bocadinho mais com o coração do que com os pés, o que levava a que às vezes na defesa ele se precipitasse, fizesse asneiras. Não me parece que o Pedro Lima vá cometer tantos erros como o Mangas cometia, mas estou a fazer uma comparação com um jogador que joga numa posição completamente diferente, porque me parecem, do ponto de vista de gestão do plantel, jogadores exatamente com o mesmo perfil, ou seja, que vêm para não comprometer, acrescentar valor quando têm que entrar, tentar segurar as coisas e eventualmente crescer, ok? Pá, relativamente aqui à partida, gostei muito de ver praticamente todos os jogadores. Não falaste ali numa parte do fim em que o Ioannidis já estava no campo e ele basicamente teve ali o 3-0 nos pés. O gajo fez tudo bem, menos rematar à Sim, sim. baliza. Se o gajo tivesse entregue a bola, era gol de certeza. Pá, Uhum. num jogo de treino aceita-se. A sério, eu ficaria muito irritado se de facto ele insistisse em fazer aquilo, mesmo a ganhar 2-0. Pá, porque hoje em dia, conforme o nosso campeonato está a ficar, pá, chamei-me demasiado exigente, não quero saber, mas às vezes um gol é o que faz a diferença e este ano já andávamos a falar muitas vezes em goal average e termos ali a possibilidade de confronto direto até final. Pá, isto até há praticamente 4, 5 jornadas do fim do campeonato era uma possibilidade. E nós aí levávamos a vantagem. Às vezes, pá, se temos a bola para concretizar, é para concretizar, ok? O que importa é sempre ganhar, não importa seja por meio a zero, mas se efetivamente temos ali a hipótese de golear, é pá, eu sei que ele quer muito marcar e ganhar confiança e ganhar ritmo também, pá, mas ele tinha tudo ali nos pés para assistir o colega em vez de ser, ser egoísta e não rematar e não fazer a assistência. É assim, relativamente ao Derry, eu acho que não falaste nele. Eu estou com alguma dificuldade em perceber qual é que é o papel que o Derry vem desempenhar no Sporting. É um jogador muito jovem, muito irreverente, já tinha dito isto há 2 confrarias atrás. Entrou com muita vontade uma vez mais, sempre a desequilibrar, conseguiu fazer vários dribles com sucesso e marcar um gol de belo efeito a fazer lembrar o Pote, que aparentemente se despediu em Alvalade dos nossos adeptos e que provavelmente ainda vai fazer mais o jogo contra o Forest, mas Ó João, acho que vai ser vendido. desculpa, Sim, não te parece aquele jogador do género, se o primeiro dribble corre bem, vai fazer um belo jogo, mas se a primeira finta não sai, vai fazer um jogo de pá, porcaria. Não te parece aquele jogador? parece-me ser um bocadinho isso, epá, e eu gosto sempre de traçar um ponto de comparação com esse tipo de jogador. Nós tivemos um gajo assim muito tempo no plantel, era o Jovane. Pá, o Jovane quando entrava inspirado partia tudo, mas em dia não, epá, era um gajo a menos, era um peso morto Pois era, pois era. no relevado. É Grande, assim, em grande, relação grande assistência ontem do Giovane para o gol do do Grêmio, Grêmio. Uma pois. bola da esquerda, um passe de quase 50 metros. Dá para o gajo depois, que é o gajo que faz o gol. O gol é um bocado de sorte, mas o passe do Giovane é muito bom. Continua, desculpa lá. Sim, mas estava a dizer em relação ao Derry, pá, não percebo muito bem o que é que ele vem aqui. Quais é que são os moldes do negócio, se depois pretendemos ficar com ele mais para a frente ou não. Mas Era o que eu sim, estava é a dizer. daqueles gajos que me parece que ou pega, destaca, ou então, pá, a certa altura vai se eclipsar e depois fica lá, tipo, no plantel. Mas também, como não é nosso jogador, pá, se vem para acrescentar valor e não tirar minutos aos que verdadeiramente devem estar a jogar, pá, completamente, completamente a favor e até agora os indícios são bons. Pá, relativamente à equipa no seu cômputo geral, acho que voltámos a deixar boas indicações e já jogámos contra um adversário teoricamente superior, mais difícil de Sim, defrontar e que, epá, numa situação normal, luta para ficar no pódio na Liga Francesa, mas continuámos aqui a controlar a maior parte do jogo, concedemos muito poucas oportunidades. O Mónaco só conseguiu rematar a nossa baliza praticamente no final da partida e teve aquele livre do Golovin antes dele ter Uhum. saído, onde me pareceu também que o Virgínio estava muito bem posicionado para conseguir sim, defender a sim. bola caso ela fosse à Estava lá. baliza. Organização defensiva uma vez mais e muita pressão a sair com bola e sem bola, muita intensidade, o que é muito importante para esta fase da temporada, é muito bom mesmo. Epá, e alguns reforços e praticamente os reforços todos e os jovens da nossa formação tiveram uma vez mais prestações positivas. Pá, logo a começar pelo Felicíssimo, tem sido uma excelente surpresa. Acho que é totalmente justificável a presença dele no plantel. Eu queria muito que o Nel ficasse e ele aparentemente vai ficar, o que também é bom.
E na globalidade, pá, temos aqui boas perspectivas para o início da temporada. Só apontar 2 problemas. Aparentemente já estamos aqui com uma lacuna para a primeira jornada para o lado esquerdo da defesa. E era como o Concordo. Miguel tinha dito no final da live, pá, que a malta não está com grandes esperanças do Nuno Santos, porque para mim também me parece a mesma coisa. Eu acho que o Nuno Santos estourou para o futebol, Também infelizmente. Eu concordo. gosto muito do rapaz, muito esforçado, vive muito o clube, é verdade. Mas infelizmente não acho que ele vai conseguir recuperar. Não acho mesmo. Epá, é para entrar a 15, 20 minutos, se tanto, se não rebenta-se todo, rasga-se todo, como se rasgou lá em Alverca no ano passado. Ainda estava a jogar a meia hora, estava a jogar bem, levou-lhe uma pancada no lance a seguir, rasgou-se todo. E é assim, relativamente ali à forma como estamos a jogar, já se nota cada vez mais o dedo do treinador e as ideias dele a serem mais implementadas. E aqui eu começo, pá, chamem-me amigo do Borges, quero saber, mas começo-me a inclinar um bocadinho mais para a continuidade do treinador do que propriamente dos jogadores, porque é assim, como o nosso presidente disse bem, insubstituível só o Sporting Clube de Portugal. Não podemos ficar reféns de um grupo de jogadores que quer ganhar mais dinheiro, ou que quer dar o salto, ou que não colabora com o treinador. E temos também que olhar para a coisa da perspectiva do copo meio cheio. O treinador é onde o projeto desportivo começa. E nós tivemos, ao longo da nossa história, vários períodos onde tínhamos um treinador 3 meses, 4 meses. Pá, isto não é o Brasileirão, rapaziada. Nós temos que ter estabilidade. Nós jogamos num patamar de exigência completamente diferente e jogamos na Europa, que é onde estão os melhores campeonatos de futebol e é onde estão os patamares de exigência mais elevados no planeta inteiro. Ou seja, não nos podemos tornar novamente num cemitério de treinadores. E de facto, se no final desta temporada os resultados não aparecerem, se fizermos uma campanha muito aquém das expectativas, então aí sim pode-se colocar a cabeça do treinador no cepo e no final da época sim, a não ser que se torne numa situação insustentável, e muito sinceramente não me parece que isso vá acontecer no decorrer da temporada, mandá-lo embora. E no caso do Rui Borges, também olhando para a perspectiva financeira, vocês têm que perceber uma coisa, dos 3 grandes, nós somos o clube que tem o treinador mais barato. O Rui Borges renovou por mais 2 anos, ou seja, teoricamente, se o quisermos mandar embora no final desta temporada, será relativamente barato para despedir. E falando se calhar já aqui um bocadinho também na parte das receitas e do mercado, nós encaminhamos a largos passos para o maior encaixe de sempre da história do Sporting Clube de Portugal. Ou seja, ser a altura certa para tomarmos este tipo de decisões, para fazermos esta remodelação, faz muito mais sentido estarmos a fazê-la com um treinador que já conhece os cantos à casa e que já trabalha para nós há 1 ano e meio, do que fazer o reset completo, de chegar à gravação do Championship Manager e mandar tudo ao ar e começar tudo do zero. Os clubes de futebol não são assim e nós não temos que ser geridos dessa maneira, e parece-me que boas decisões foram tomadas. Só recuando aqui um bocadinho para o jogo e para terminar aqui a minha primeira intervenção. Tenho 5 destaques, 2 deles já falei, é o Nel e o Derry. O Luís Guilherme, parece-me agora sim que está a entrar numa excelente forma física. Entra muito bem, é muito intenso, muito forte fisicamente, muito rápido. Oferece ali a assistência para o primeiro gol e a bola vai teleguiada. É muito criativo ali no último terço e eu acho que nos estamos aqui também a encaminhar para uma solução diferente. André, não sei se já pensaste nisto, mas eu acho que a certa altura o Vagianidis vai para o banco aquecer o banco e o gajo vai recuar o Geni e vai meter o Luís Guilherme à frente do Geni. E o Geni vai ter que aprender a defender um bocadinho. Não é que ele defenda mal, mas eu acho que isto mais cedo ou mais tarde, principalmente em equipas que jogam com o autocarro cá em Portugal, que isto vai acontecer. Porque o Vagianidis é mesmo muito mal. Eu não consigo mesmo gostar do rapaz. E tu não viste, João, que ele não... que a ligação entre ele e o Geni, que não é... Eles não se entendem. Inexistente. Depois o Vagianidis tem outro problema, não é? Eu acho que ele não se entende com ninguém. Não deve ser o Geni. É porque é assim, o Fresneda, quem quiseres, o Fresneda defende bem, né? Ou seja, se tens o Fresneda em jogos de maior dificuldade defensiva, onde tens que recuar mais,
está ali um bocado mais na expectativa. Ele já cresceu o suficiente nesta temporada para não comprometer. O problema do Fresneda é atacar, que é muito a mau. É uma nódoa O mesmo. Fresneda é um bom suplente, pá. É aquilo que eu Exato, digo sempre. É que tu exato. disseste, é verdade, é Um verdade. suplente O suplente razoável, dá, pronto. claro. Pá, o Vajani diz, podes lá ter o Saka na ponta direita e tu vais dizer assim, ei, ele não se entende com o Saka. Pois não, ele não se entende com ninguém. É fraquinho, é muito fraquinho. Depois, os últimos 2 destaques. De outro também já falei, que era o Pote. Pá, desejo-lhe tudo bom na carreira. Importa aqui dizer, rapaziada, na minha opinião, e no século XXI, o Pedro Gonçalves é o jogador mais importante do Sporting Clube de Portugal. Desde o ano 2000 até agora, não existe nenhum jogador em Portugal com o número de assistências e golos marcados que o Pote teve a jogar em Portugal. E efetivamente faz sem dúvida parte da nossa história e foi um E jogador não sei se não é o jogador com que me mais deixou muito títulos. feliz. Eu creio que sim, É, acho Não sei que se não- sim. E acho que o sim. com Acho que mais tem títulos não 8 ou estou a 9. falar deste século. Estou a falar pá, dá uns 50 anos para cá. Não, o Coates tinha mais, mas já não está connosco. Sim, mas de todos os que lá estão, ele e o Inácio e o Bragança são os que têm mais títulos. Portanto, desejo-lhe tudo bom e foi de facto, sem dúvida, um grande gosto vê-lo jogar por nós. Quando ele veio para o Sporting, nem sequer o conhecia, não dava nada por ele. E é sem dúvida um jogador que foi muito importante para nós. Último destaque, e que me parece que está completamente preparado para ser titular, é o Quaresma. Pá, e acho que é o que tem que ser titular, vai ser o Quaresma e mais um gajo na defesa, na minha opinião. Sinceramente, há algumas coisas no Quaresma que me deixam um bocadinho assustado. Ele ainda comete muitos erros não forçados. Às vezes, pá, parece que adormece e faz uma asneira em campo, mas parece-me que é a mesma época do tudo ou nada. Pá, o Quaresma não pode voltar a ser o suplente e ir entrando e ir ali rodando. Ele tem que ser o titular esta temporada. E acho que o treinador também já percebeu isso. E parece-me que ele vai ser ali o titular. Muito rapidamente, só para terminar. Pá, aqui uma coisa muito má. O De Bast, ninguém sabe o que é que se passa com ele. O rapaz não consegue recuperar da lesão. Já está connosco e está outra vez todo rebentado. Não sei o que é que se passa. Até os gajos da Federação lá da Bélgica andaram a criticar, mas sinceramente o que é que os gajos da Federação da Bélgica vão, mas é dar uma volta, que eles não lhe pagam o ordenado. Epá, mas acho que isto merecia algum tipo de esclarecimento. Ok? À semelhança do Nuno Santos, porque é assim, há coisas que não devem vir cá para fora, há outras que devem vir cá para fora. Né? São jogadores que estão de fora há tanto tempo e em relação ao Ioannidis, vamos lá ver como é que é. Epá, mas merece uma nota de imprensa, merece um esclarecimento para acabar com a especulação, porque é pior. Porque depois anda aqui toda a gente a puxar os cabelos e não sei, mas estes gajos não jogam porquê? E o Devast faz falta. Eu acho que numa situação normal seria ele e o Quaresma a serem os titulares esta temporada, partindo do pressuposto que ainda vamos vender o Pote, o Diomande e o Inácio. Ok? Mas ele está a fazer já treino individualizado para recuperar os índices, o Debast. Epá, mas Para ver se ninguém acelera a consegue recuperação perceber o dos que é que o índices gajo físicos. fez ao joelho também, pá. Sim. Sim. Não se consegue entender. Mais um de. E é mais um. É mais um. Ok? Terminaste, João? Isto. Sim, terminei. Pá, eu vou só dar aqui uma chegazinha em algumas coisas que o André disse de início e bem. Não vou. Quem quiser ver a minha opinião do pós-jogo, eu não retiro nada do que disse da live. Vão lá ver a live. Está lá a minha opinião toda sobre o jogo. E por acaso acho que nem falhei muito. Não há nada que me arrependa daquilo que eu disse ali naquele dia. Ao contrário de outras vezes. mas pronto. Mas aqui, pá, o capa dizer que o André tinha sublinhado e bem que a primeira parte. O Sporting depois ali a partir das 25 minutos, meia hora, já não, o jogo ficou mais morno, eu já tinha dito isso, só que o que o André não referiu aqui é que o Sporting teve várias finalizações, para além daquelas importantes que ele teve, tivemos várias bolas ao lado, 2 remates do Flávio ao lado, um com o pé outro de cabeça, tivemos mais uma bola do Gênio ao lado, tivemos mais uma bola do Doumbia ao lado, tivemos, ou seja, havia fluxo, havia futebol, havia o Sporting jogo ofensivo, né? a tentar fazer golos. Portanto, tudo certo. É só para acrescentar esse pequeno detalhe. Em relação àquela coisa do Quaresma, eu estou de acordo com os dois. Só para complementar, naquele lance que tu referiste e bem, que eu referi na live também, é que ele, para além do roubar a bola, ele rouba a bola, é um erro, eu acho que foi do Maxi. Acho que o Maxi dá mal a bola, não tenho a certeza, mas é um erro ali de alguém.
ele vai lá, ele recupera a bola, compõe um erro que foi cometido pelo colega e depois vão gajos 2 vezes para lhe tentar tirar a bola. Ele não tem ninguém a quem passar a bola porque os Pois é. gajos do Mónaco foram todos em cima dele e fecharam. E ele mesmo assim não lhe conseguem tirar a bola só em falta, ou a bola foi para fora, uma coisa assim. Ou seja, ele não perdeu a bola foi para fora, Sim, mas sim. ficou posse de bola para o Sporting. Ele não perdeu a bola. Ou seja, isso aí mostra que ele de facto está com essa, como estavas a dizer, e bem, João, a mostrar essa capacidade que pode ser o titular do Sporting. Vamos lá ver, né? O melhor do que nós, o Borges está lá com eles todos os dias, será ele a pessoa mais indicada para poder avaliar e confirmar se é isso ou não. Em relação ao Guilherme, eu concordo com aquilo que vocês disseram. Para mim também... Eu concordo com a parte de ele mostrar mais que talvez seja um jogador que pode jogar 15, 20 minutos, mas esses 15, 20 minutos também não significa que tenham que ser os últimos. Contra determinados adversários pode ser um jogador que pode começar de início e aí não será 15, 20 minutos, a coisa correr bem nos 15, 20 minutos ele pode lá ficar mais um bocado, mas eu acho que depende do adversário. E ontem o golo nasce precisamente de uma bola, aquela que o Pote roda e ele tira o cruzamento primeiro. O que me parece que se nós pudermos jogar, por exemplo, contra equipas que não tenham uma marcação tão forte como é aquelas do autocarro, né, que a gente fala e bem, eu acho que ele vai ter mais dificuldade, mas se ele tiver espaço, e Sim, há sim. várias equipas que dão mais espaço, ele pode ser mais efetivo, e eu acho que sim também. Vamos lá ver, esperemos que sim. Do lado direito é isso mesmo, está dito, para o Vajani diz, estou farto de dizer, não é jogador para o Sporting e tem que se arranjar ali uma solução, porque na primeira parte notou-se que o lado direito era a parte mais que deixava mais a desejar, não é? A mais fraca. É isso. Depois, só para rematar aqui uma questão as ocasiões que o Mónaco teve, de facto o Mónaco não teve ocasiões nenhumas, foi tudo remates de longe, inclusivamente o livre, é um remate fora da área, portanto, que é a única bola que o Virgínia tinha controlado. De resto, na primeira parte eles só tiveram um remate, aí aos 33 minutos, que é um remate fora que não oferece perigo nenhum, que a bola vai lá para cima, e depois foi ao fim aquela desatenção que eu tinha pensado que era do Fresneda, mas corrigiram-me, foi o Silas que atrasou mal a bola, depois fui ver, um gajo faz ali a live a seguir ao jogo, há coisas que escapam, mas de facto foi o Silas que atrasou mal a bola, que ia para o Quaresma, creio eu, e há um gajo deles que aparece, mas também remata por cima, nada de uma pequena desatenção, e é isso. Epá, em relação ao Felicíssimo, é tal história, ele será o quarto ou o quinto defesa, não, em relação ao Quaresma ser titular, eu acredito que possa ser, mas o Felicíssimo, uma coisa é estes jogos, né? Outra coisa é os jogos a doer, em que aí temos que ver, não quer dizer que não seja utilizado uma vez por outra. Em relação ao Nuno Santos, aquilo só para complementar o que vocês disseram, e eu volto a dizer, para mim é um ex-jogador, obrigado, gosto muito dele, leão de raça, daqueles de coisa e combate, isto e aquilo, não me esqueço, apesar de ele estar 1 ano e meio afastado, não me esqueço das alegrias que ele nos deu, só que a grande questão é que nem tem a ver com o facto de ele poder jogar o jogo todo ou não, ele até pode jogar o jogo todo, o problema é os níveis de confiança dele. Uma coisa é um gajo estar habituado ao Maxi, ali do lado esquerdo, que arrebenta com eles e morde-os e coisa e tal, e não tem medo e mete o pé e trancado isto e aquilo. Outra coisa é nós termos um gajo que, para todos os efeitos, ele de cabeça não vai estar com a mesma à vontade de meter o pé e disto e daquilo e coisa que tem o outro. Então o nível será outro, não é? Os níveis de confiança do Nuno Santos parece-me que não serão os mesmos do Maxi. Epá, isso pode ter efeitos durante o jogo, em várias situações, como vocês sabem. E a qualidade, Miguel, a qualidade também é diferente. Claro. Continua a dizer que é um meio jogador. Exato. Deve ficar, sim senhor, e tal. É importante ter jogadores com a raça do Nuno no balneário e talvez para jogar 15, 20 minutos, tudo bem, é isso que estávamos a dizer, mas para um jogo inteiro tem essas condicionantes todas. Em relação ao Rui Borges, pessoal que às vezes vem nos comentários, não falam do treinador, só falam quando é para dizer mal. Não, mas eu não falo do treino, da mesma forma que eu não vou dizer mal nem bem de jogadores em jogos
amigáveis, também não vou dizer mal nem bem do Rui Borges em jogos amigáveis, é uma coisa óbvia. Agora, o que há aqui para dizer, e complementando o que o João disse bem, é que foi dado um voto de confiança ao Rui Borges, sem dúvida nenhuma. Ainda para mais estamos a ver que estão os jogadores todos a ir embora. Ele não só foi o gajo a quem renovaram o contrato antes da época acabar e ficou e tal e coisa, e os jogadores que ele lá tinha, está tudo a ser vendido, está tudo a ser despachado. Estes jogadores que vieram este ano, aí já há a responsabilidade do Rui Borges, não venham dizer que eram jogadores que estavam lá do tempo do outro. E então, esse voto de confiança, aquilo que eu tenho a dizer é que aumenta também a responsabilidade do Rui Borges. Aumenta a responsabilidade do Rui Borges e aumenta também a responsabilidade ao nível de quem renovou com ele, não é? Estamos a falar da direção. Portanto, foi dado esse voto de confiança, nós vamos respeitar o voto de confiança e esperemos que sim, eu quero lhe dar razão, eu sou o primeiro que, se tiver que dar razão ao Rui Borges, eu vou dar razão e vou dizer, sim senhor, ele construiu aqui uma grande equipa e de facto do ano passado o que ele tinha herdado havia problemas e tal, então eu vou ser o primeiro a dar essa confiança. Isto só para responder ao pessoal que às vezes vem aí dizer, não falam do treinador. Não, nós vamos falar do treinador, vamos falar bem, vamos falar mal, como falamos de toda a gente. Quando tivermos de falar bem falamos e quando tivermos de falar mal falamos. Rapaziada, deixa-me só fazer uma pergunta para ti, Miguel, para ti e para o João, no sentido do que tu estás a dizer, mas não acham que apesar desse voto de confiança que o Borges pode entra já pressionado para este ano, tendo em conta o que se passou na final da taça? Não acham que ele só uma escorregadela ou assim que... Pressão há sempre. Epá, eu respondo já a essa pergunta. Pressão há sempre. Epá, qualquer um dos treinadores que nos primeiros 5 jogos não ganha os 5, está logo pressionado, porque o nosso campeonato é assim. Epá, perde sempre nos detalhes e nos pequenos deslizes. Não acho que é em função da final da taça, que foi péssima, que o homem entra pressionado ou não. Porquê? Porque, e bem, a direção fez esta limpeza do balneário. Ou seja, se fez esta limpeza do balneário é para lhe dar mais poder a ele. É para lhe dar legitimidade para o gajo meter a equipa a jogar como ele quer e não em função das características do A, B, C ou D, porque não tinha sido ele a escolhê-los. A minha resposta é simples. Eu acho que ele entra com a margem um bocadinho reduzida, muito sinceramente. Mas isso entram todos. Mas vamos ver. O Fraudioli já está a dizer que quer ir como underdog. Ou seja, tem a coroa nos cornos, já está a pesar. Percebem? O Rabelhito da Lágrima, coitado, esse anda completamente às aranhas. Esse coitado. Pronto, é aquela desgraça que a gente já sabe. Não é? E o Borges vai ser mais ou menos a mesma coisa. Se nos primeiros 5, 6 jogos não os ganhamos todos, é sempre muito difícil. Aliás, nós temos um campeonato com o Rabelinho que praticamente ficámos fora dela em setembro, porque nos primeiros 4 jogos perdemos 2 e empatámos outros 2. Se isso acontece em Portugal, a não ser que exista um cataclismo qualquer, nunca mais recuperas de uma desvantagem. Tudo o que seja superior a 6 pontos é muito difícil. É mesmo muito difícil. Sim. Eu acho que a pressão para mim nem aumentou nem diminuiu depois daquela final da taça. Ali na final da taça, a maior pressão que ele poderia ter sofreu aí. Portanto, daí mais do que isso não tem. Tem que aliviar. Agora, é precisamente isso. Eu concordo com essa questão estávamos a falar se perder os primeiros jogos, isto e aquilo. Lembra-se, para mim, o campeonato o ano passado é perdido quando não ganhamos ao Braga e quando não ganhamos ao Porto em casa. Aí é que a coisa se fodeu toda, porque a partir dali acabou. Nós nunca mais andámos sempre a ver o Porto à distância e sempre a tentar e nada. Então, é isso mesmo. Este início não é, pelos vistos, não é tão complicado como é o do ano passado, porque a gente só vai, um jogo fora difícil é para ir à sétima, ou que é, não é? Difícil, quer dizer, difíceis são todos. Claro, difíceis são todos. Uma dificuldade mais... Sim, teoricamente, claro. Teoricamente, portanto, ele tem que arrancar bem. Temos de ter aqui em conta também como é que vai ser o sorteio da Champions League, ver como é que... Porque o primeiro jogo será já no mês de setembro, né? Setembro teremos 2 jogos, à partida normalmente costuma ser um mais ou menos ali ao dia 15 e o outro no fim do mês. Portanto, também tem que se ver como é que ele vai gerir isso contra esses adversários, quem são os adversários e como é que a gestão vai ser feita. Esperemos ter o plantel todo ok, mas para responder à tua questão é isso, não acho que haja mais nem menos pressão. E só para terminar, dizer isso também do Pote, sim senhor, agradecer ao Pote. O Pote foi dos jogadores mais importantes do Sporting neste século, sem dúvida nenhuma.
por todas as características técnicas e pelas conquistas que ele teve e também pela influência que ele, sem dúvida nenhuma, tinha no grupo, porque é importante quando há jogadores vencedores, essa onda de conquista e de vitória é mais fácil de estender ao grupo, e o Pote era Exatamente, sim. sem dúvida nenhuma foi um elemento que soube transmitir isso. Nós víamos em vários jogos, ele até que aquela coisa virava-se para os adversários e fazia 3-3, que era tricampeão, sei que aquela coisa não, contra a fruta e contra os rabolhos, várias vezes os gajos coisas, ele 3-3, agora, mais neste ano, né? E então, Uhum. pronto, é de louvar isso e é um jogador importante. E é o que eu tenho a dizer sobre isso. E agora vamos falar um bocado de mercado. Não sei se queres começar tu, João, alguma coisa de mercado que tu achas que ainda podemos vir a ter, de saídas e de entradas. Eu acho que sim. Epá, acho que a partir de agora as entradas começam a ser definidas um bocadinho em função das saídas, mas eu acho que estes 3 jogadores dos quais eu já tinha falado nesta confraria estarão mesmo na porta de saída, portanto o Diomando, o Pote e o Inácio, mas estarão na porta de saída se chegar alguém com o dinheiro que a gente quer receber. Parece-me que pelo Diomando é 40, pelo Pote será 30, pá, e acho que o Inácio também será ali alguma coisa entre os 30 e os 40. Okay? Provavelmente no Inácio, abaixo dos 30, acho uma má venda, mas qualquer valor entre os 30 e os 40 parece-me um excelente encaixe, porque é um jogador da nossa formação e não temos que pagar nem mecanismo de solidariedade, nem nada dessas coisas, que é sempre algo a descontar no caso dos outros 2 atletas, ok? Relativamente às entradas, já aí está o tal o Ibrahim Abá, já tínhamos falado dele na última confraria. Eu continuo a achar que deveria vir mais um reforço para o lado esquerdo da defesa. Para o lado direito parece muito difícil, mesmo tendo em conta os handicaps dos quais já conversámos, mas acho que vamos estar sempre a adaptar alguma coisa, enquanto o outro rapaz não aprender a jogar à bola, mas não tenho assim muitas esperanças para ele, muito sinceramente. E relativamente a outros jogadores que estarão para sair, é os sedentários. É o outro rapaz que também não sabe mesmo jogar à bola, o Faé. E acho que fora o Faé e os que já saíram, e os que eu disse agora mesmo, não me parece que exista mais ninguém para sair, ok? Poderá vir alguém mais para a frente, se também sair alguém mais à frente, estou a falar dos pontas de lança, ok? Aqui uma nota para o Soares não jogou, mas foi fortemente assobiado em Alvalade, e bem, para ver se ele consegue perceber que não pode fazer estas brincadeiras enquanto estiver com a nossa camisola, andar a conversar com os outros nas nossas costas. Pode pedir, ou a gente pode fazer, é para isso que ele tem um agente, não é andar a falar com gajos que se andam a candidatar, sabe-se lá o quê. E quem é que era o Soares antes do Sporting? Era quem? Era um gajo que andava Era perdido quem? na segunda divisão Jogava espanhola. na segunda espanhola. Epá, eu compreendo muito bem estas coisas. Eu sei que os jogadores querem resolver a sua vida financeiramente, mas os contratos existem para defender as duas partes. E há uma coisa que não vem nos contratos que se chama ética. Isso era importante para todos os jogadores que vêm para cá perceberem que, enquanto cá estão, têm que ter um perfil ético contundente com os valores do nosso clube. É só isso que peço. Para além da entrega e de tudo o que se pede a um jogador profissional de futebol que tem que suar a camisola e tem que deixar tudo em campo, é que fora dele saibam o que é representar o Sporting Clube Portugal. Porque nós, ao contrário de outras pessoas e de outros clubes, nós temos uma coisa chamada estatutos e temos deveres enquanto sócios e adeptos do Sporting Clube Portugal. E um deles é honrar os nossos valores em qualquer lugar em que nós estejamos. Portanto, eu acho que isto também deveria ser um princípio que os nossos atletas deveriam aplicar na sua conduta enquanto nos estão a representar. Falando aqui um bocadinho de mercado e de outros temas, há pouco tinha dito que era muito importante não ficarmos reféns dos jogadores. E é assim, rapaziada, o ano passado, quando o Arder foi embora, houve aí muita gente a chorar por causa do Arder isto, o Arder aquilo, mas não sei o quê. O rapaz queria ter um estatuto para o qual simplesmente não estava preparado. Eu arrisco-me a dizer que neste momento até o próprio Rafael Nel é um futebolista mais completo do que o Conrad Arder na época passada. Nesta altura. E, surpresa das surpresas, o rapaz fez pressão para sair e saiu lá para o Leipzig. E onde é que ele está este ano? Está na lista de transferências do Leipzig. Portanto,
Isto é um excelente exemplo de um jogador que quer fazer aqui alavancagem da sua posição dentro do plantel e da sua valia enquanto futebolista, quando não a tem, e dos joguinhos que os empresários também fazem com os jogadores. Exatamente. Exato. Não fazem só com o nosso, fazem com os outros também. Mas como a mim não me interessam os outros, interessa-me o que se passa dentro da nossa casa. Não se deixem iludir às vezes por aquilo que são as manobras que são efetuadas nos bastidores, daquilo que passa para a comunicação social. Às vezes o que vem para a comunicação social é amplamente filtrado e sempre na tentativa de prejudicar alguém. A regra geral somos nós, não é? Porque somos os que estamos há menos tempo aqui nestes patamares não só na discussão dos títulos, mas voltámos definitivamente a reentrar na luta, e por isso é que existe aí muita gente que anda um bocadinho preocupada e que anda um bocadinho com os cantos da boca em espuma, porque não estou a dizer que estão assustados, mas estão a ver que estamos a fazer um bom trabalho, estamos a ter uma preparação da época feita com muita antecedência, bem planeada, bem executada até agora. Não sofremos um golo em 3 jogos, marcámos Uma falha nossa. sim, uma falha nossa, mas marcámos 13 golos até agora e sofremos um. Isto também para dizer aos que estão sempre insatisfeitos com tudo, epá, tentem ver as coisas de um prisma saudável e sem exageros, ok? Do mercado não tenho mais nada a dizer. Daqui para a frente acho que nós estamos não a correr atrás do prejuízo, mas estamos numa posição muito confortável. E parece-me que tenho aqui boas razões para ter confiança em quem está aqui a conduzir os dossiês das nossas contratações e das nossas saídas. André. Estou aqui relativamente ao mercado, vou começar aqui com a questão do Diomande. A questão do Diomande é muito engraçada, porque quem é que está a conduzir este processo é o senhor Evangelos Marinakis, não é? O ano passado fez gato de sapato do Sporting, na questão do Jota, que deu merda à transferência, por causa, primeiro eram 20 milhões, depois era 15, depois não era, e depois não conseguimos inscrever o rapaz a tempo. E agora não quer dar nem 40 milhões dá pelo Diomande, e o nosso presidente e a direção e bem, então temos a faca e o queijo na mão, o dinheiro não chega, o Atlético continua a treinar, integrado no plantel, não há nada a dizer. Mas não esquecer que este homem ficou lixado com o Sporting ano passado, do Sporting ter ido contratar 2 jogadores ao Panathinaikos, que é a rival do Olympiacos que ele é dono. Foi o Vaianidis e o Fotis. Na altura, o gajo ficou lixado e foi isso. Isso foi uma das vertentes também que ele andou-nos a fazer o Sporting de gato de sapato relativamente ao Jota. Andou ali a atrasar, andou ali a ver se o Sporting dava mais dinheiro. E pronto, está a provar do seu próprio veneno, e acho que o Sporting não se deve rebaixar, e tendo em conta as realizações financeiras que já fizemos, não é? O valor, para mim 40 milhões já é pouco, então um valor abaixo disso acho que é de rejeitar liminarmente, não é? E consegui também aqui arranjar aqui uma informação relativamente ao Inácio, que é para a rapaziada lá em casa ver, que nós todos tentamos obter algumas informações e tentamos trazer para aqui informações que são corretas, que é a questão do Gonçalo Inácio. O Gonçalo Inácio e o pai estão a esticar a corda. Estão a ver se também conseguem fazer efetivamente uma saída do Sporting, e estão um bocadinho a esticar-se e não está a ser muito bem visto pela direção. Portanto, vamos ver no que é que isto vai dar, porque também não há propostas pelo Gonçalo Inácio, não há propostas. Vamos ver como é que isto vai acabar. Ainda há aqui uma questão muito interessante, que ele e o pai estão ali a fazer um conluio e a fazer ali umas manobras de bastidores não muito éticas, como o João estava a dizer há pouco. A questão ética é muito importante, mas vamos ver o que é que esta questão vai dar. Outra questão muito importante, e a mim revela-me um bocadinho uma falta de planeamento da nossa parte, que é a questão da lateral esquerda, não é? Então, sabíamos que o Maxi não contava para a primeira jornada, sabíamos que o Mangas era para despachar, e não arranjamos um lateral esquerdo atempadamente para pelo menos fazer a primeira jornada, não é? Temos que andar aqui com o Fresnedas adaptados. Ele, quando jogou o ano passado, fez 2 ou 3 jogos à esquerda e aquilo correu mal, correu muito mal. Se à direita não corre bem. Se à direita não corre bem, né? Com o pé trocado, então correu mal, e aqui revela-me um bocadinho uma falta de planeamento da nossa parte,
E se bem que agora nesta fase final o Sporting já estava também a pensar na questão de ficar com mangas, principalmente após a transferência para o Panathinaikos não se ter realizado. Se calhar isso também teve aqui um peso um bocado na balança, essa questão, mas eu acho que esta questão aqui devia ter sido muito mais acautelada, porque acho que aquele jogador que até jogou agora contra o Mónaco, o Rodrigo Dias, também é jovem, e não vi assim, acho que não está minimamente capaz de ser titular no primeiro jogo, ainda por cima fora na Reboleira, um campo difícil, um campo pequeno. Mas pronto, é aqui uma questão que podia ter sido melhor acautelada e agora estou com expectativa para ver como é que vai ser dia 8. A questão do Nuno Santos, eu concordo com vocês. Também acho que é um ex-jogador. Mesmo antes da lesão, se vocês vissem, os índices físicos dele já não eram os melhores. Ele faz muito lembrar, lembram-se do Neto, para o final, como é que ele já abordava os lances. Chegava à tarde, virava os gajos, era tudo à queima. Via-se mesmo que fisicamente já não estava no ritmo que devia estar. E eu vejo o Nuno Santos muito parecido ao Neto nesse aspecto. Já nem estou a dizer até ao nível de lesões, mesmo a dizer em campo, em jogo, as abordagens aos lances que ele faz, acho muito, muito similares, mas estou sempre a agradecer ao Nuno Santos, como é óbvio, e como ao Pote, não agradeci ao Pote, mas acho que foi, se não facilmente no top 3 de melhores jogadores do Sporting que eu vi nos meus 27 anos de idade, sem sombra de dúvidas, e que nos deu títulos, né? Ao contrário de muitos outros que por cá passaram, só nos deram foi dores de cabeça. Relativamente aqui às entradas, o extremo esquerdo está um bocado complicado, também o Watford a esticar aqui um bocadinho o valor, mas o Sporting dá 15 milhões mais 5 milhões em bónus. Eu acho que muito sinceramente, o jogador também já disse ao Watford que quer sair, que quer vir para o Sporting, e eu acho muito sinceramente tudo o que for acima disto, eu não iria alinhar, eu não iria assinar por baixo, muito sinceramente, e continuar a haver uma boa oportunidade para um guarda-redes, muito sinceramente, e a questão do ponta de lança outra vez, perceber índices físicos de Ioannidis, Rafael Nel para suprir quando o Ioannidis não vai estar, sabemos que ele não vai falhar alguns jogos durante a época, isso é certo, isso é uma preocupação que a administração tem, porque sabe que a questão física é uma incógnita do Fotis, e ele não vai fazer a época toda completa sem lesões, esqueçam isso, que isso não vai acontecer. E temos de tentar aqui analisar se há alguma boa oportunidade de mercado, ou um empréstimo, algo do género, para ver se conseguimos ter ali um ponta de lança numa oportunidade que financeiramente seja boa para o Sporting. E só aqui de reiterar uma coisa, fazer aqui um bocadinho o repto até para a rapaziada lá, aqui que nos estão a ouvir, lá em casa. Campeões de pré-época, isso não é connosco. Malta, humildade, pés bem assentes na terra, estamos a construir uma equipa. Claro. O que eu tenho de salientar dos últimos 3 jogos é a capacidade que nós temos de conceder muito poucas oportunidades aos adversários. Isso vem do novo meio campo que nós temos, porque a defesa começa lá no ataque e da capacidade de pressão que estamos a ter, mas nada de amadeirar é arco, humildade, que é o que nos caracteriza. Campeões de pré-época, isso é para outros lados. Falam muito, depois no final andam caladinhos. Nós é humildade, pés bem assentes na terra, jogo a jogo, e o Sporting para a frente. Eu lembro-me muito bem, quando era adolescente, nós éramos sempre os campeões da pré-época, depois acabávamos as temporadas só com o troféu do torneio do Guadiana. Deixem lá isso. O que importa é estarmos a fazer um bom trabalho e estarem a surgir bons indícios, que é o caso. Agora, se efetivamente existem coisas para melhorar, isso existe sempre. E eles estão lá para isso. É para melhorarem de forma continuada até ao final da temporada. Claro. E é assim mesmo que é e é assim mesmo que tem que ser. Eu, relativamente a mercado, é o que eu já disse na live. Não vou estar em relação aos que saem. Podem sair os que esses que são hipóteses de sair, para mim não vejo problema nenhum. Volto a dizer que acho que temos que comprar 2 jogadores para serem titulares. 2 jogadores para serem titulares é um para a direita, sem dúvida nenhuma, e outro central. Mas é para entrar, ou seja, o serem titulares é melhores do que os outros que lá estão. Precisamos de um para a direita e precisamos de um central que sejam melhores do que os que lá estão. É isso que eu quero que o pessoal entenda, porque às vezes para central agora está o Bá. Está bem, mas se o Inácio sair e se o Diomande sair, a gente precisa de outro. E esse outro tem que ser para ser o titular principal. A gente não pode mandar 2 embora para ir buscar um para compor só para recompor. Não. É 2 titulares, 2 para serem os melhores. Um para a direita, outro para a central. Depois, para compor, precisamos de um para a esquerda, para compor, obviamente, porque o Maxi só não chega. E precisamos de um lá para a frente.
pelos motivos que eu já falei, do Fotis também ser uma incógnita, será que se lesiona, não se lesiona. Portanto, é o que eu acho aqui que há para mexer. Eu não tenho muito mais nada a dizer sobre o mercado. Eu confesso que até gostei do mercado que foi feito até agora, e como o presidente disse, eu volto a repetir, ele diz que ainda vai haver mais saídas e vai haver mais entradas, então esperemos que essas entradas sejam boas, não é? Pelo Claro, menos claro. melhores do que os que lá estão. E da questão do guarda-redes, Miguel? O que é que achas da questão do guarda-redes? Eu não, é assim, eu não quero estar a falar já de guarda-redes, porque é assim, se não sair nenhum dos que estão, eu acho que vão ficar os que Mantens? estão. Sim, sim. Não é? Vai-se estar a comprar um guarda-redes para quê? Agora, aqui é um problema. Se sai um deles, sai o Virgínia, que se falava que podia sair. Aí então, se o Sporting tem que comprar guarda-redes, vamos àquela questão. Então, vai-se comprar um guarda-redes para quê? Para ser titular ou para ser suplente? Comprar guarda-redes para ser suplente? Se calhar do Calai, ou sei lá, um gajo qualquer Exatamente. dos Sim, que lá sim. estão. Não vale a pena estar a gastar dinheiro, digo eu, Sim. num guarda-redes para ser suplente. Agora, se vai comprar um guarda-redes, então tem que ser para ser titular e tem que ser melhor do que o Rui Silva. Não sei se me compreendem. Claro, claro. Esta é a minha opinião. Eu não falo do guarda-redes porque vamos esperar para ver se sai, se não sai. Se não sai, vão ficar estes dois. Acho que não. É uma coisa importante em relação ao guarda-redes. Eu também concordo contigo, Miguel, e não sei quanto a vocês, mas até agora tem sido sempre o Virgínia a jogar. Epá, e parece-me que da época transata para esta, o rapaz deu um salto de qualidade tremendo. Não sei se já lá estava ou não, mas sempre que ele jogava na temporada passada não me oferecia tanta segurança como está a oferecer agora. Parece-me que cresceu mesmo enquanto homem. Está mais sério, aborda as coisas de uma perspectiva um bocadinho mais inteligente, parece-me estar sempre muito focado sempre que está a jogar. Tem-me surpreendido pela positiva. Agora, sim, acho que os guarda-redes é sempre um negócio de expectativa, não é? Nós não somos nenhum PSG para estar a dar nem sequer 5 ou 6 milhões para um guarda-redes. A última Claro. vez que fizemos essa porcaria, fomos buscar aquele gajo que tinha mãos de alface, aquele Bósnio, ou o que é que aquilo era. Yeah. E vá lá que Não conseguimos se pode estar a despachar. comprar guarda-redes para jogar 2 jogos por ano. Esta é a minha Sim, opinião. Não dá. Mete o miúdo, caralho. Exatamente, se é para coisa, se Valoriza, é para claro. jogar 2 jogos por ano, joga Exatamente. um que já Claro. está lá. A gente, para Sim, comprar sim. guarda-redes, tem que comprar um guarda-redes para ser o titular, Para ser para titular, ser certo, o concordo. número 1. Senão não faz sentido, né? E então, pronto. Acho que em concordo em relação ao absoluto. mercado, também está tudo dito. E vamos falar agora aqui da Assembleia Geral, né, que é o nosso terceiro assunto. Vocês têm alguma coisa para falar sobre os pontos que foram votados e que pronto, foi tudo aprovado, né? Votados e aprovados na Assembleia? Algum ponto que vocês queiram falar? Querem falar sobre todos? O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Podes começar tu, João. Epá, em relação aos pontos, era previsível o resultado da AG. Desde já, os meus parabéns a todos os sócios que participaram na AG, é sempre muito importante existir militância. Acho que foram poucas pessoas votar, sinceramente, não chegámos aos 2.500. Rapaziada, nós somos 100 e tal mil sócios, as pessoas têm que aparecer. Isto não é só sócio para andar a pagar cotas e depois não fazer parte ativamente da vida do clube. Portanto, mesmo que eu não fui porque eu não estava mesmo em Lisboa e não conseguia mesmo ir, tinha um evento familiar que não conseguia mesmo escapar. E até foi tema de conversa nesse evento e já estavam tipo a dizer se eu estava com pena não ter ido à AG e efetivamente estava, porque eu pago cotas é para isto mesmo, é para lá estar e é para participar e é para fazer a minha opinião contar. E a AG é o sítio apropriado para se fazer isso, não só para se fazerem perguntas a quem está a tomar decisões, mas também para manifestarmos a nossa opinião através dos votos, ok? Só aqui um dos pontos que estava na agenda e que também foi aprovado, curiosamente foi o que foi aprovado com a votação menos expressiva, foi Era o que eu ia dizer. 66%, que é aquela categoria nova de sócio. E aquilo não faz qualquer sentido. Eu continuo sem entender para que é que aquilo vai servir. Do que percebi dentro da AG, ninguém perguntou para que é que aquilo era. E é assim, se é uma categoria só para encher, então mais vale não existir. Pá, nós já temos várias categorias e elas cumprem na totalidade os requisitos. Ou seja, se querem sei lá, um cartão só para dar desconto na loja verde, pá, então façam isso à parte na loja verde. Não vale a pena estar. Ou é o quê? Vamos crescer em base de dados para depois vender os dados da malta a alguma coisa? Isto é muito ambíguo, estão a ver? E é uma coisa que ninguém perguntou na AG e deveria ter perguntado. Relativamente ao resto, expectável, tenho só aqui uma coisa a dizer sobre o relatório das contas e sobre a remuneração do nosso conselho diretivo.
Na minha opinião, é muito positivo que exista transparência do lado do Sporting para divulgar os salários dos seus dirigentes. Era uma coisa que em muitos outros clubes sempre foi um tabu e eram os campeões das vendas e todos os anos era em caixa recorde e depois vai saber onde é que está o dinheiro e ninguém sabe onde é que está o dinheiro. Depois abrem-se processos em tribunal e andamos aqui uma data de anos e lesaram bancos e fizeram isto e aquilo e depois isto toca sempre aos mesmos, depois é que nós andamos a pagar. E para depois a rabulhagem que vai comentar aqui este episódio, dizer os perdões do novo banco e tudo mais, se vocês querem ser inteligentes uma vez na vida, é pá, por favor, leiam a história como ela existiu e não como vocês a querem escrever, ok? Porque perdões não foi um perdão, foi uma renegociação. E é assim que deve ser feita a coisa quando não existe capacidade para se pagar, porque percebam uma coisa de uma vez por todas. Uma pessoa está a dever 10 euros, uma comparação um bocadinho reduzida. O que é que vocês preferem? Receber 0 ou receber 3? Eu prefiro receber 3 do que receber 0, ok? E é isto que vocês têm que entender de uma vez por todas. Mas, recuando aqui um bocadinho à parte dos salários, desde que entrou esta direção até agora, praticamente os honorários com o nosso Conselho Diretivo duplicaram, ok? Não é que eu tenha alguma coisa contra isto, não tenho porque é público e é uma coisa que pode ser escrutinada, lá está, numa AG. Não obstante, rapaziada e sportinguistas, não é pelas coisas correrem bem que nós temos que assinar as coisas de cruz, ok? Não é entrar aqui em desvairios e gritarias e começar logo a colocar tudo em xeque. Não. O escrutínio tem que ser continuado, tem que ser bem feito e tem que ser feito nos lugares apropriados para se fazer, ok? Visto que, de momento, financeiramente o clube está a entrar muito provavelmente na fase mais estável que eu lhe reconheço desde que me lembro de ver o Sporting a jogar à bola, não há muita coisa a apontar porque o trabalho é positivo, ok? Relativamente aqui ao protocolo dos Goa, que também foi um tema esta semana, eu tive aqui acesso a parte do protocolo, não é o documento oficial, mas tem vários pontos do que foi proposto às claques e que, à exceção do diretivo, todas elas concordaram, mas o diretivo está em incisão, aparentemente já estiveram membros do diretivo na curva com a malta da Juveléu e da Brigada e da torcida, portanto também não sei muito bem como é que essa história vai terminar, mas isto parte pelo princípio de se criar a primeira zona de safe standing. Para quem não sabe, é os lugares no estádio que não vão ter cadeiras, porque normalmente a malta das claques não está sentada, está de pé, e faz sentido, não é? Porque assim não se partem cadeiras, não há acidentes, que às vezes as pessoas caem das cadeiras abaixo, e concordo em toda a linha com esta medida. Há um desconto de 30% na Gamebox, para quem é aderente aos Goa, e esta Gamebox também inclui acesso às modalidades, portanto também estão contemplados esses jogos. Dá-lhes prioridade para a aquisição dos bilhetes de jogos fora, algum apoio logístico, mas com um plafond anual que é gerido pelo clube para apoiar as deslocações, as coreografias e os tifos e algumas despesas dos grupos, ok? Em troca, o que foi pedido foi que desocupassem as casinhas no estádio, cumpram as leis que são aplicadas aos adeptos, basicamente limitar muito, flagrar a pirotecnia dentro do estádio, por aí fora, e aceitarem um relacionamento mais formal, ou seja, sem entrar em clima de guerra e logo contestação direta à direção quando as coisas estão a correr menos bem, isto sim, sempre dependente do protocolo. Foi o que eu soube, ok? Ok. André, sobre a AG, e também se tiveres alguma coisa a falar sobre esta questão que o João levantou aí bem, porque havia Sim. pessoal a perguntar, se a gente não falava sobre isso, já não tinha falado sobre isso, não tínhamos conhecimento do que era concretamente, mas agora o João já explicou. André. Eu quanto a AG, muito rápido, subscrevo na íntegra o que o João disse. 2.408 sócios a votar, acho muito pouco, porque principalmente é quando as coisas correm bem que nós devemos estar lá a participar na vida ativa do nosso clube para garantir que elas continuam a correr bem, não é? Não é deixar andar e depois quando corre mal é que andamos lá todos a reclamar. E também para frisar aqui que
quanto às contas da época passada e o orçamento para este ano agora corrente, foi tudo amplamente aprovado, sem qualquer tipo de contestação. Ao contrário do ponto 4, não é? Que foi só aprovado com 70% dos votos a favor, e acho que isso diz muito da medida em si, mas não vou entrar em muitos detalhes, porque eu acho que no médio prazo iremos saber, um, se a medida correu bem ou está a correr bem ou não. Relativamente ao protocolo, ainda não consegui saber nada do protocolo. O que é que eu posso dizer? Isto vai para os lados dos grupos organizados de adeptos e para a direção. É que temos que servir os interesses superiores do Sporting. E os interesses superiores do Sporting não é ter, como tivemos nos últimos 7 anos, parecemos que estamos num ambiente de estádio de um treino. É que lá é um treino. Chegou lá a claque do Paris Saint-Germain o ano passado jogar a Liga dos Campeões. Eu estou ao lado do diretivo, no setor A15, eu nem consegui ouvir os gajos ao meu lado. Não consegui ouvir. É uma coisa impressionante. É muito triste. A malta do Seu meia bandeira, seu tambor. É muito triste. A malta do diretivo bate muito triste no acrílico ao fundo da bancada para ter ritmo. Como para se fosse poder ter, exatamente. E sabes o que é pior? Deixa-me só dizer aqui uma coisa. Claro, força. Não te quero quebrar o raciocínio. Não. Rapaziada, só para deixar aqui bem claro, isto não é nenhum repto tipo um apoio cego aos gols. Os gols estão lá para apoiar o clube e não para nos prejudicar. Mas tenham noção de que se não há organização de cânticos no estádio, pá, nós vamos à bola e aquilo parece que estamos no teatro ou no cinema. É muito triste. E ir ao futebol tem que ser É deprimente. Uhum. E tenham a noção de que existir um ambiente com cânticos, com tambores, com coreografias, com bandeiras, faz parte de tornar o nosso reduto num local onde os adversários sentem medo de vir jogar, onde se sentem intimidados, porque sentem um apoio incessante vindo das bancadas. Os gols são muito importantes, mas mesmo muito importantes para isso. E é ótimo que exista um protocolo que vai ser celebrado e espero que em breve consigamos ter em Alvalade, coreografias, músicas, tambores, megafones e os Goa a puxar não só pelos próprios Goa, mas também como pelo resto das pessoas, porque normalmente quando eles começam a cantar e há ali um coro muito forte, todos os restantes adeptos que estão lá no estádio e os sócios, eles alinham e a malta canta toda. Isso é mesmo muito importante. Sim, e só continuando o que eu estava a dizer, e o que para mim é mais revoltante é que tu levas os teus rivais para lá e eles podem levar a merda toda, estar ali a apoiar, e tu não tens nada, meu. Tu estás completamente ali sem nada, pá, a malta toda a gritar, pá, não é a mesma coisa, pá. Não é a mesma coisa e ficamos completamente prejudicados nesse sentido. Mas pronto, rapaziada, eu volto a sublinhar, isto serve para as duas partes, é mesmo a minha opinião, sempre servindo os interesses superiores do Sporting, porque é para isso que todos caminhamos, não é? É pelo Sporting, não é por nada mais, não é por nós, não é pela federação, não é por qualquer grupo organizado, e acho que isso é que tem que estar em cima da mesa. Para todos os lados, e espero agora que no futuro próximo, não sei se será agora ou se estão previstas novas reuniões com os outros grupos que não aderiram desta vez, ou o que é que está previsto, que se consiga um entendimento com todos os grupos, porque precisamos de todos eles. Sim, todos a remar para o mesmo lado. Ok, eu concordo em número, género e grau com aquilo que vocês disseram. Em relação a estes dois últimos assuntos, não tenho mais nada a acrescentar. É óbvio que sim, é importante, porque a pressão, tendo o pessoal todo junto, a pressão é diferente, sem dúvida nenhuma. Isso falo por experiência própria. E esperemos que este novo passo dado nesse sentido faça com que o Sporting seja ainda mais forte e que intimide ainda mais os adversários, não só dentro do campo como fora do campo também. Exatamente. Posto isto, não há muito mais nada a dizer hoje, rapaziada. Epá, hoje fomos só nós três, mas... Hã? Tenho aqui mais uma nota. Então, vá lá. É importante para a rapaziada antes de fecharmos o programa. Rapaziada, não sei se recordam daquele tema da arbitragem, do outro tal gajo que se demitiu e mais não sei o quê, e que deixou aí uma insinuação e que nos jornalistas pegaram logo nisso a tentar ali implicar e a tentar manchar o nosso bom nome junto da idoneidade desportiva, ok?
não alinhem na narrativa que os outros estão a tentar montar. Hoje, o presidente dos Fruteiros veio mais uma vez lançar uma laracha a dizer para o gajo que lá está já suspender as suas funções e beca-beca, isto e aquilo. Epá, não alinhem nesta conversa. Não alinhem, não alimentem isto. E fica aqui já o esclarecimento que os tais print screens que um gajo qualquer lá da federação tirou, ou supostamente tem, e os áudios e mais não sei o quê, são dos seguintes jogos da última jornada: Moreirense versus Estrela da Amadora e Estrela da Amadora versus Famalicão. Portanto, agora tirem as vossas conclusões. Okay? De facto, o Estrela Amadora equipa de verde, mas ele tem 3 faixas no equipamento, só uma delas é que é verde. Está bem? É só isto. E assim terminamos hoje aqui com esta nota do João sobre um assunto que de facto foi uma coisa que não se entendeu muito bem. Aliás, acho que ninguém entendeu, nem eles. Isto era só para criarem alvoroço. Pronto. A suspeita só interessou enquanto se estava ali a insinuar que éramos nós. A partir do momento que não se percebeu, cagaram logo no assunto. Foram logo falar, já ninguém fala disso. Foram logo falar no colombiano que veio para o Panelas que bate na mulher e mais não sei o quê. Exatamente. Foram logo falar noutras coisas. Claro. Então é isso, rapaziada. Hoje ficamos por aqui. Epá, sexta-feira já sabem, a live comigo durante o jogo com o Forest e depois eu faço o pós-jogo. E a próxima confraria nós vamos tentar e vamos nos organizar para que ela saia até domingo. O jogo é sexta-feira, a gente faz a confraria ou no sábado ou no domingo. E agradecemos a todos. Pá, deixem perguntas. Eu sei que a confraria está a ser um sucesso. Nós vemos pelos números, aliás, vocês podem ver. Vão ver, cada episódio tem mais gente a ver e continuem a seguir-nos, que nós temos um prazer em vir aqui falar sobre o Sporting e para sportinguistas, que é esse o nosso objetivo, é continuar a fazer este tipo de programa durante o ano inteiro, em que falamos do Sporting sem filtros, aqui, ok? Então mandem as vossas perguntas, alguma coisa queiram ver esclarecido ou a nossa opinião sobre determinado assunto que nós teremos todo o prazer em responder. Grande João, grande André, pá, obrigado por terem estado aí, vocês dois. Hoje nós três, sem o Guilherme. Abraço, João. E esperemos que ele volte na próxima. E então é isso. Viva o Sporting, somos os maiores do mundo de arredores. E mais nada. Forte abraço. Rapaziada. Abraço, força.